24 de janeiro de 2023 marcou o retorno do Ministério da Cultura, uma das áreas que sofreu forte desmonte nos últimos anos. Em Novo Hamburgo, a estruturação do sistema municipal garantiu o apoio e até o crescimento do setor, mesmo durante a pandemia. Criado em 2013, ele é integrado pelo Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura. Para falar sobre políticas culturais e a representação da sociedade civil, o Espaço Livre de hoje traz um bate-papo com a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Denise Pacheco, e a vice, Vanessa Stibel. Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa. Bom, queria começar perguntando para vocês, né? O colegiado está cada vez crescendo mais, hoje nós temos 26 integrantes, divididos de forma paritária entre a sociedade civil e representantes do município. Qual o papel do Conselho na elaboração das políticas públicas do município? Olá, muito obrigada pelo convite, primeiramente. O Conselho, por ele ter representantes da sociedade civil, ele consegue se aproximar do poder público e trazer demandas e a visão do outro lado, né, dos artistas, sobre necessidades e demandas realmente que o setor tem, né? Então, o Conselho consegue assessorar, né, a elaboração dessas políticas públicas, consegue o diálogo com um grupo maior, né, dos agentes culturais, né? Então, os artistas, nem todos conseguem ter acesso à Secretaria de Cultura, mas o Conselho consegue fazer essa interlocução, né? Consegue representar essas pessoas junto ao poder público. Então, eu acho que isso é um dos papéis assim, mais importantes, é colocar a sociedade civil junto com o poder público para decisões, assim, para que a política realmente funcione e seja de acordo com as necessidades. Vava, eu acho que, além de tudo isso que a Denise falou, também o Conselho, por ele ser paritário e ele ter membros da administração pública dentro dele, a gente consegue fazer com que a cultura converse com outros setores da sociedade, como saúde, como educação. Afinal de contas, hoje a gente sabe que cultura, que a arte, ela influencia muito na nossa saúde mental, que uma criança que tem acesso à arte na escola, ela tem um desenvolvimento intelectual, assim, mais aberto, né? Então, acho que isso também o Conselho traz para a sociedade de Novo Hamburgo, essa conversa dos artistas com todos os setores da administração pública. E nós tivemos, né, como eu falei ali, a participação efetiva do Conselho nas ações emergenciais durante a pandemia. A Vava ainda não era conselheira, mas a Denise já estava à frente do Conselho. Como é que foi esse processo de elaboração dos editais, de pensar na cultura num momento tão difícil que nós vivemos há pouco tempo? Então, quando eu assumi, eu entrei em 2020, no meio, né, ali da pandemia, a Lei Aldir Blanc já estava em andamento, né? Então, o que essa gestão 2020-22 do Conselho se apropriou foi já com o caminho um pouco andado dos editais, né? Apesar da participação social ter sido imensa, né? Porque a gente foi chamado para diálogos com a Secretaria de Cultura, independente de ser conselheiro, de não ser. Eram grupos grandes, eu não sei se tu participou de alguma dessas conversas, teu pai estava lá? Meu pai, sim. E era assim, acho que era no Google, no Meet. Diálogos culturais, né? Chamado. Diálogos culturais. E ali a gente conseguiu construir bastante coisa. A parte que coube ao Conselho foi mais na questão de, com os editais do Fundo Municipal de Cultura, que aí nesse orçamento o Conselho delibera algumas diretrizes para a Secretaria de Cultura fazer os editais, né? Então ali a gente consegue organizar, né, auxiliar, enfim, e dar um caminho que os conselheiros consideram importante. A gente debate isso nas nossas plenárias, né? E chega então em algumas discussões, alguns resultados que a gente oferece então para a Secult, né, como diretriz
para a formação do edital. E aí, quando, por exemplo, sobra recurso, ainda tem tanto tempo, até na Aldir Blanc isso aconteceu. Então, aí o conselho já estava ativo. O que vai ser feito com o saldo? E tinha prazo, até 31 de dezembro. E sobrou recurso e a Secult lançou mais um edital. E tudo assim, quase entrando em férias, sabe? Então, ali foi importante ter o conselho, né? Porque o conselho trabalhou junto e até pediu assim o prazo que fosse o mínimo possível, porque a gente via a emergência, né, dos agentes culturais, né, na necessidade. E uma tentativa também de desburocratizar ao máximo, né, os editais. A gente sabe, como funcionária pública também, eu sei que tem uma burocracia que é necessária, mas muitas pessoas acessaram os editais pela primeira vez durante a pandemia. Eu acho que o Conselho também teve esse papel de auxiliar, né? Sim, e a pandemia por si só aproximou as pessoas, né? Isso aconteceu. Então, eu ajudei pessoas a escreverem os seus projetos, né? Então, eu acho que isso também foi, não por eu ser conselheira, talvez em outra posição eu ajudasse de qualquer forma, mas foi uma coisa que aconteceu, né? Acho que todo mundo se uniu mais e eu aprendi a escrever projeto na pandemia também, porque eu nunca tinha tido a necessidade e a oportunidade também, né, desse crescimento. Então, acho que para chegar nos auxílios emergenciais, tinha escola de dança que estava com alguns documentos, não sabia onde buscar, e aí no momento que um consegue, mostra para o outro, daí o outro conseguiu, aí explica. Então, essa troca de informação também foi bem importante. Uhum. A gente tem ao todo no Conselho 10 fóruns setoriais, né? Artes plásticas, circenses, audiovisual, dança, literatura, música, patrimônio histórico e cultural, produção cultural, teatro, e tem o de cultura popular e diversidade, que é dividido em canto coral, capoeira, carnaval e tradicionalismo. Queria que vocês falassem um pouco da importância de ter essa diversidade de representação no Conselho e também um pouco das setoriais de vocês, né? Denise da dança, a Vava do patrimônio histórico-cultural. Quer começar? Pode ser tu. Pode ser. No meu ponto de vista, a maior importância de ter essa diversidade toda é no momento que chega um assunto, uma demanda, a gente tem olhares diversos. Isso é o mais importante, porque cada setorial tem as suas peculiaridades e cada um vive aquela realidade. Então, tem coisas que para dança tá tudo ok, bom, mas para música não tá tudo ok. Então, talvez eu fizesse o meu voto ali da minha bolha sem saber a necessidade do outro. Então, ali no conselho, como a gente tem essa diversidade, se troca a experiência, se traz a vivência e a necessidade do outro também, né? E aí, realmente, me faz ver com os olhos do outro. Então, acho que essa é a parte, assim, mais importante de ter essa diversidade, né? Eu acho, complementando o que a Denise falou, além de a gente ter essas visões diferentes, eu acho que a gente consegue atingir uma parcela maior da população. Porque quanto mais setoriais tivermos ativas dentro do Conselho, maior número de pessoas vai estar atuando, né? Por exemplo, hoje nós temos, são 14 setoriais, né, no total. A partir de 2024 vão ser 18. Né? Entra. Não decorei. Vão ser 18 sim, porque as que estão hoje na diversidade cultural passam a ter cadeira fixa no Conselho, né? Isso foi uma decisão que a gente teve na Conferência Municipal de Cultura. E 4 outras setoriais passam a ocupar a cadeira de diversidade. Então, nós vamos passar a ter 18 setoriais. Então, vão ser mais, supondo que cada setorial fosse composta por no mínimo 10 pessoas, que não é esse o número, mas para dar assim, uma visão do número, hoje seriam 140 pessoas, a partir de 2024 já serão 180. Então, eu acho que isso faz com que uma zona maior da cidade seja atingida, um número maior de pessoas seja atingido, e sem contar que a gente acaba também tendo, como é que eu posso fugir da palavra diversidade,
Mas é isso que a Denise falou, assim, a gente acaba tendo visões diferentes, experiências diferentes e a gente acaba tendo caminhos diferentes também, que se a gente ficasse só dentro do que cada setorial busque, né, a gente iria por um caminho, mas assim, com todos juntos acaba sendo muito mais amplo. Sim. Fala um pouquinho a gente viu, por exemplo, na conferência, a Vava falou na conferência, que eu participei, inclusive, a setorial da dança estava muito mobilizada, né? Tinham várias representantes participando. E essa ideia também, né? Que cada setorial se reúna com seus pares, que troquem ideias também para levar com o conselho. Como é que é a participação da dança nessas elaborações de políticas públicas? A dança, ela tem uma particularidade que há 25 anos a gente tem aqui em Novo Hamburgo uma associação de dança. Então a cidade era menor, com menos escolas de dança e o grupo se uniu e criou a associação. Então a associação ela é uma base muito importante de troca de informação, de diálogo e de construção do que queremos enquanto coletivo. Então a dança parte já de um degrau a mais, eu acho, já está estruturada, já estava organizada. Então no momento que, agora eu sou também a presidente da Associação para Dança. Então, no momento que a gente chama, que eu enquanto conselheira da dança, chamei, fiz a divulgação, olha gente, é importante, participação social, vamos lá, precisamos tal coisa, nós temos algumas demandas. Nós, enquanto dança, queremos algumas coisas. Para a gente ganhar essas coisas, a gente precisa estar lá. Vamos! A maioria que pôde, ninguém ficou em casa, né, sem fazer nada. Quem estava trabalhando, estava trabalhando. Quem pôde, foi. E isso é importante, porque daí na hora de votar, cada um é um. Então a dança eram muitos. Então essa articulação, essa organização social é muito importante. Quando a gente quer alguma coisa, né? Quando a gente vislumbra alguma coisa, tanto no caso ali para nós, para a dança, mas para a cultura no geral, porque a dança tem coisas que também quer igual para a música, que o teatro também quer, que outras setoriais também demandam, querem a mesma coisa. Então, quanto maior o número, melhor. Bom, a Vava entrou agora no conselho pela setorial do patrimônio histórico e cultural e representando a Sociedade Cruzeiro do Sul, que é um dos maiores patrimônios culturais aqui de Novo Hamburgo, completou 100 anos no ano passado. Conta um pouquinho da tua experiência com esse patrimônio cultural da cidade. A gente até brinca que eu sou o patrimônio imaterial e a minha suplente, a professora Suzana, é o patrimônio material, né? Então, assim, a minha experiência com o patrimônio material é uma experiência de vida mesmo, assim. De estar, por exemplo, dentro da Sociedade Cruzeiro e outros espaços aqui em Novo Hamburgo, que tem aquela memória afetiva, né? O imaterial é isso, é o que não pega, é aquilo que tu não consegue pegar, é a memória afetiva cultural, né, da nossa cidade. E como tu citou, a Sociedade Cruzeiro do Sul é uma sociedade negra que tem 100 anos, né, completou agora, dia 28 de outubro, 100 anos em Novo Hamburgo, e é um orgulho para mim participar. E ao contrário da Denise, que vem com uma setorial totalmente estruturada, a nossa setorial durante a pandemia foi muito difícil para a nossa ex-titular, a Karine, conseguir manter assim, a setorial. Ela deu uma desmobilizada como muitas setoriais deram, né? Então agora a gente está começando esse processo de reconstrução da setorial, porque o conselheiro, ele não é sozinho, né? O conselheiro, a gente precisa da setorial para que a setorial traga as demandas da sociedade e a gente possa levar, representando essa setorial até o conselho, né? Então, quanto mais participação da sociedade tiver dentro das setoriais, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, Hamburgo Velho tem uma questão de patrimônio histórico muito forte, muito grande, afinal de contas, a nossa cidade começou ali. Mas não existe só em Hamburgo Velho, cada bairro começou em algum ponto, então a cidade toda
Na cidade toda nós temos patrimônio histórico e cultural. E é isso que tu falou, né? A preservação da memória não é só a memória arquitetônica, né? Tem a história das pessoas, dos locais, das sociedades. Exatamente. Isso é bem importante. Então, e é essa busca que a gente vem começando a fazer agora como setorial, para buscar o restante da cidade, né? A gente conseguir trazer as pessoas para a setorial dessa forma. E até a organização das setoriais, né? Quanto maior o volume de gente que faz parte e tal, quanto mais gente eu represento, né? Maior credibilidade a setorial tem e maior é a nossa força junto ao poder público. Então, a gente consegue... Eu não estou indo lá pedir para mim, eu estou lá indo pedir para mim e para todos que são minha base, né? Porque eu agora sou a conselheira, daqui a pouco eu não serei mais, né? Virar outro que vai fazer esse mesmo trabalho, né? De falar por essa base toda que é, no caso, para mim a dança, mas cada setorial tem os seus, né? E como é que tem sido a tua experiência no conselho? Pegaste já num momento bem difícil que foi durante a pandemia, agora segue sendo presidente do conselho. Pessoalmente, como é que está sendo essa experiência para ti? Bom, eu nunca almejei nada dessa amplitude, desse tamanho, né? Nunca tinha pensado, vou ser presidente do conselho, enfim. No momento que a dança não tem quem indicar, porque nós não temos tantos seres dançantes em Novo Hamburgo que queiram ser conselheiros, né? Então, muitos já tinham sido. E vamos renovar e tal. E eu morava em Campo Bom, apesar de ter trabalhado a vida inteira aqui no Novo Hamburgo, dancei a vida inteira aqui, morei sempre aqui. Quando casei, fui para Campo Bom. Então, eu não podia nem ser conselheira. Aí, em 2020, eu vim morar em Novo Hamburgo. Na pandemia, eu me mudei para Novo Hamburgo. Então, eu comecei a ser um candidato em potencial. Então, veio para Novo Hamburgo, vai ser a nossa candidata. E eu, ok. Então, se é para ser, já que eu vou dispor do meu tempo, e aí é uma coisa minha, eu vou fazer para valer. Eu vou me empenhar, né? Então, me coloquei nessa experiência, né? Topei e aprendi muito, né? De negociação, de ler nas entrelinhas, porque eu estava acostumada com as minhas aulas de dança, no meu público, que é basicamente criança e adolescente, né? Então eu parti para um outro grupo, né? É muito bom, acho que é uma experiência, assim, que é difícil às vezes, sim, porque chega no enfrentamento, né? Apesar de que as nossas reuniões são muito educadas, as pessoas são gentis, a gente pede, né? Pela cordialidade sempre. Então, eu fui a primeira mulher presidente do conselho. Eu acho que isso também traz um pouco de gentileza, sabe? Porque os homens não vão com tudo pra cima da gente, porque sente ainda na mulher um ser um pouco frágil, né? Mas a gente aí começa a construir junto, sabe? O olhar deles e eles acreditando também nas mulheres. Agora a gente tem mais mulher ainda, somos 3 na diretoria, né? E só um homem na composição da diretoria dessa gestão. Então, a mulher está se colocando e está também liderando, né? Porque, na verdade, a gente está aqui representando o conselho, né? Então, de certa forma, é coletivo, mas é importante. É importante a mulher se colocar e ter esse respeito e essa visão, né? Então, para mim, foi um super aprendizado. Tem sido, né? Agora, para a próxima reunião, a gente vai fazer, que já tinha sido resolvido na gestão anterior, mas a gente não tinha colocado em prática ainda, vai ter a live pelo Facebook da próxima reunião, que vai ser virtual. A de fevereiro vai ser virtual. Eu tive que aprender a fazer. Eu nunca tinha feito, né? Então eu aprendi, agora vamos ver se no dia 13 de fevereiro vai dar tudo certo, né? Tô tendo o apoio de um conselheiro, né?
que trabalha com isso, mas a gente tem que aprender a fazer. Então, aprendi muitas coisas, aprendi muito mesmo. E é legal também que as pessoas podem participar, né? Porque isso também foi um aprendizado durante a pandemia. E todo mundo para o virtual, fazer as decisões, as deliberações virtualmente, né? Acho que foi uma coisa terrível a pandemia, mas esse foi um ganho, com certeza. A eleição, ela foi virtual, né? A gente fez para a gestão lá de 2020, ela foi virtual. Agora já não foi, né? Agora já foi presencial, 22. Mas ela foi virtual, aí tal dia foi a posse, virtual, e aí, então agora a comissão eleitoral passa para presidente, pode começar a presidir. O que eu faço? Eu tava sozinha, né, na minha casa, tá? E aí, quem vai me ajudar? Eu tinha que presidir, eu não sabia nem por onde começar. Então, assim, são coisas, claro, que daí as pessoas foram me ajudando, quem tava ali e tal, e a segunda reunião já foi melhor e tal. E todas acabaram sendo online, acho que uma ou duas a gente tentou fazer uma coisa híbrida, e, né, na tentativa de trazer as pessoas ainda já para se encontrar um pouco no final, mas, enfim, agora a gente optou por fazer uma virtual, uma presencial, uma virtual, uma presencial. Hoje eu encaminhei no grupo de WhatsApp dos conselheiros um card com todo o calendário de 2023, ideia da Vanessa, da gente já estabelecer isso, né? E aí agora todo mundo pode compartilhar com todos os setoriais para convidar, e fiz também um card só da reunião de fevereiro, com a data, como participar, pode participar pelo Google Meet ou assistindo pelo Facebook, né? Então ali como participar, porque a gente quer que a comunidade participe das reuniões. A reunião não é só para o conselheiro, né? Todo mundo pode vir. Isso enriquece, sabe? Só o conselheiro fala, né? Senão também vota, não é para todo mundo. Mas a sociedade civil pode se inscrever pedindo a palavra e vai ter seu tempo de fala, né? A gente organiza isso na pauta. Então, é para ser um espaço de troca. Então, aos pouquinhos, a gente está tentando... O inicial, aqueles 2020, 2022, foi um pouco tenso, porque a gente nunca sabia como ia ser. Né? Agora, a gente já organizou e sabe tinha que pode. muitas demandas também fora do comum, né? Sim, a gente estava tentando sobreviver também nos nossos negócios, na nossa vida, né? E para ti, Vava, como tem sido essa experiência? Para mim, na realidade, assim, agora eu tô vendo do lado de dentro, porque como meu pai foi 2 gestões conselheiro e ele pegou essa gestão, a última gestão dele foi durante a pandemia, as reuniões do conselho ele fazia dentro no escritório dele, que é o mesmo espaço que eu estudo. Então, eu acompanhava as reuniões do conselho sem estar participando, né? E agora... Claro que a gente vem num momento diferente, que essa gestão passada pegou até esse desespero dos artistas, né, pela questão dos editais, pela questão de dinheiro, que a gente sabe que tinha gente realmente passando fome, né, que se não fosse o dinheirinho que veio do edital aqui, outro edital ali, teria ficado, né, numa situação assim bem triste, para não dizer perigosa, né. Então, essa gestão está sendo diferente do que eu vi, né, a gestão anterior. A gente está conseguindo, por exemplo, na última reunião, que a gente estava fechando as diretrizes de um edital, nossa, assim, surgiram conversas que para mim foram enriquecedoras, da questão, assim, justamente de ver como cada um sente um edital, de ter esse cuidado, de na hora de nós passarmos as diretrizes, pensar em abrir, né, pensando para todo mundo, né, e para mim, assim, eu acho muito legal essa troca, porque às vezes, que nem a gente falou, mesmo dentro da educação, às vezes existem divergências, existem discussões, só que é tudo voltado, a gente procura sempre voltar tudo para a cultura. Então, existem essas discussões, mas são discussões por pontos de vista diferentes, por visões daquela situação diferente. Isso quem ganha, até a gente assistindo às vezes a discussão, a gente acaba se enriquecendo, né? Então, assim, eu acho, para mim tá sendo bem legal, principalmente assim por ser
3 mulheres, a gente tem, né, são 4 pessoas na diretoria e nós somos 3 mulheres de setoriais totalmente diferentes, então que também já tem visões, né, do mundo bem diferentes. E esse conselho também, acho que a maioria dele é de pessoas que entraram novos, né? Então, assim, tá todo mundo meio que aprendendo, já com os que já tinham das gestões anteriores, absorvendo isso e para buscar, assim, o que é melhor para a nossa sociedade, né? Uhum. Quais são as principais ações, né? Eu sei que vocês já estão discutindo o próximo edital com o Fundo Municipal de Cultura, mas contem para nós um pouquinho das ações do Conselho para esse ano. Deixa eu ver, até anotei aqui. A gente está organizando, até um dos conselheiros enviou agora a sugestão de pauta dele para nossa próxima reunião, que é a Paulo Gustavo, né? A gente precisa estar preparado, precisa se organizar para a chegada desse recurso, dessas regras e recurso, e organizar a capilarização desses recursos, né? Para não ficar sempre na mão das mesmas pessoas e às vezes não se esgota o recurso, falta gente. Como assim falta gente? Retorna o recurso para a União. Sabe, não pode faltar, tem gente suficiente, né? Mas a gente precisa ter objetivos e organização de como capacitar essas pessoas para acessar o recurso, né? As pessoas têm que saber que o edital existe, né? Para se inscrever, tem que saber escrever o projeto, precisa de projeto, o que tem que escrever no projeto. Então, às vezes, a pessoa não tem o conhecimento, né, de como fazer. Então, essas coisas a gente precisa se organizar, ainda está engatinhando, eu acho. Acho que a gente já podia estar melhor, né? Mas essa organização a gente está buscando, né? Aos poucos, a gente tem um grupo de trabalho que é dos editais. Então, esse grupo de trabalho, ele é voltado para isso, né? Para pensar em pequeno grupo e depois trazer para todos os conselheiros. E aí os conselheiros levam para suas bases, né? E aí divulga, e aí vem mais ideias, enfim. Isso é uma questão que a gente está trabalhando. E essa questão do edital que a gente votou agora, as diretrizes, na verdade são 3 linhas diferentes, né, para o edital, que é a descentralização de cursos em bairros, a ocupação da Casa das Artes e Teatro Municipal de Cultura, nosso Pascoal Carlos Magno, e o fomento, né? A criação de peças novas, de material novo e tal. Então, esses são os que vão ser lançados, né, em breve pela Secult, a diretriz já foi encaminhada. E aí a gente fiscaliza, né? E aí a gente tem a parte da cobrança, quando é que vai ser lançado. Então isso é um diálogo que a gente sempre tem com a Secretaria de Cultura, né? De muita cordialidade também, porque a gente trabalha essa gestão e a anterior, né? Primando muito por isso, pelo diálogo, pela educação, né? Pela forma empática de ver o todo, né? A gente não agride, assim como a gente quer respeito, a gente também respeita. Então, a gente trabalha em conjunto, né? A gente cobra quando tem que cobrar, mas tem um jeito de cobrar, né? Tem um jeito de fiscalizar que não é agredindo, né? Então, é isso. Mais alguma coisa? Não, acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque, assim, na realidade, nós vimos uma expectativa, né? Porque, por exemplo, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo já haviam sido aprovadas, foram vetadas. Então, e o STF acabou com o veto e nós estávamos na expectativa de quando viria, como viria, quanto viria. Então, agora, assim, a gente está tentando, realmente o Conselho está se montando para que esses recursos venham, porque vai vir, assim, um montante legal, assim, para Novo Hamburgo. Estamos já nos mobilizando para que ele seja o melhor aproveitado e de forma mais inclusiva possível, né? Agora também a gente vamos ter agora a escolha dos avaliadores, né? Que isso também é uma das atribuições do Conselho. Nós indicamos avaliadores
para, quando chegam os projetos de edital, avaliarem os pontos, ver quem está dentro, né, ou fora das diretrizes. Então, a gente também, o conceito, isso também não passa diretamente pelas nossas mãos, porque os conselheiros não podem ser avaliadores. Mas nós também somos responsáveis em indicar as pessoas que vão ter essa responsabilidade, né? Então, assim, a gente está num momento de muito trabalho, que a gente sabe que as férias, quem está tirando férias, é para aproveitar agora, porque acho que 2023 vai ser um ano de muito trabalho, mas muito trabalho de forma positiva, assim, para o Conselho. E a expectativa de vocês agora, pessoalmente, não enquanto conselheiras, por esse retorno do MINC, né, essa sinalização de investimentos na cultura? Olha, eu acho que é super importante é dar valor ao que tem valor, sabe? Porque não adianta, a gente sabe da potência cultural do nosso país, né, da nossa cidade, enfim, do estado, e ter isso diminuído não é justo, né? Então eu acho que equiparar a um ministério, sim, merece, deve, é obrigação de um governo, sabe? Então eu tenho expectativa, né? Creio que a Paulo Gustavo vai ser um jato, assim, né? Um motor propulsor. Acho que vai ser bem interessante na nossa próxima plenária. O conselheiro do audiovisual, Maurício, vai trazer muita informação. Então, quem quiser participar assistindo pelo Facebook, ali, como eu falei, que, né, a gente está com o card pronto, então nós já estamos começando a divulgar essa Também, reunião. se quiser passar aqui pra gente, a gente divulga. Isso, vai ser dia 13 de fevereiro, segunda-feira, 19 horas, no Facebook do Conselho de Cultura. Essa é a forma de assistir, né? Quem quer falar, né? Quem quer ter um momento de ter a palavra, aí entra no e-mail do Conselho, manda um e-mail e solicita, manda seu, né, o nome setorial. Para participar via Meet. Meet. Aí participa via Meet, pode escutar, né? Aí quem está no Meet consegue também ler o chat que os conselheiros estão escrevendo, porque às vezes a gente escreve algumas coisas ali. E se quiser falar, vai ter os seus 2 minutos de fala, né? Não pode interromper a reunião, tem um momento para falar, né? Mas pode falar através do seu conselheiro, né? Mandar mensagem para o conselheiro falar tal coisa e, né, isso é bem tranquilo, assim, e para participar, e vai ter muita informação, que o Maurício está por dentro de muita coisa, por ser do audiovisual. E por ser muito mobilizado também, né, Maurício? Super, né? Sim, Vava, a tua expectativa com o retorno do MINC? Olha, eu vou te dizer assim que eu acho, para mim é quase como se a cultura voltasse a existir aos olhos de toda a população, porque nos últimos 4 anos, com esse desmonte, com o Ministério da Cultura tendo virado uma secretaria de cultura, os artistas, toda a classe artística acabou perdendo voz, né, dentro das políticas públicas. Novo Hamburgo nós temos essa vantagem de ter um Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas existem cidades que não têm. Então essas cidades, elas dependem das leis que vêm do Estado e que vêm da Federação, que vêm do governo federal. E quando o governo federal não traz, né, nada em benefício dessa classe artística, principalmente nessas cidades, os artistas acabam ficando meio sem ter a sua voz ouvida, né, dentro das políticas públicas, sem ter um apoio. Então, para mim, assim, eu vejo como a classe artística voltando a ter voz dentro do espaço que sempre foi dela, que sempre foi merecido dela, e que agora ela retorna, e com tudo que se passou durante a pandemia, eu acho que vai retornar, assim, com uma voz muito forte e ativa, assim. Bom, a gente falou um pouquinho da conferência, né? Queria que vocês falassem, a Denise, como presidente do conselho, foi quem fez a mediação ali de alguns dos painéis, eu achei que foi bem importante. Um dos temas, né, foi a questão da acessibilidade, da inclusão, da cidade,
né, como um polo cultural. Como é que foi para vocês essa última conferência municipal? Acho que abre os olhos de muita gente trazer a diversidade, né, para o foco, e ali no caso para o palco, né, para falar sobre isso. É muito complicado a gente, enquanto uma pessoa típica, né, que vive a sua realidade, pensar para o outro que tem necessidades diferentes, que é diferente no acesso à educação, no acesso à cultura já de formação. Então, o que para mim é óbvio, para o outro não é. O que para mim pode ter sido fácil, para o outro não. Ou às vezes para mim foi difícil, e aí eu relato. Né? Então, essa troca de experiência ela é muito importante. Ela é muito importante. Até a gente estava organizando um evento da associação, que é para acontecer esse ano, e a ideia era fazer pela inclusão. Só que a gente queria trazer a inclusão para o palco, mas a gente já sabe, por um evento que teve de outra setorial, que o nosso palco não está adaptado para receber um cadeirante em cima do palco. O palco do Pascoal, do teatro, Carlos isso. Magno. Então, precisa ter uma modificação ali na estrutura. E aí, banheiro. Aí banheiro tem que ter a porta larga para passar o cadeirante. Né? Então, será que está preparado? Como é que a gente está? Né? Então, assim, falamos sobre isso, né? Até no conselho já votamos pelas políticas inclusivas, estamos incluindo o idoso, que não estava incluído, né? Já está para os próximos editais também, como pontuação, enfim, para ter um acesso, né? Mas a gente ainda precisa caminhar. Precisa falar mais sobre isso, sabe? Então, até a associação deu um passinho para trás. Não, então nós não vamos trazer nenhum grupo de cadeirantes, porque o nosso teatro não está preparado para recebê-los. E nós não podemos convidar e colocar o artista nessa situação, né? Porque antes também se pensava muito na questão do acesso à cultura, de levar a cultura para as pessoas. E a gente sabe que hoje, né, no conceito de democracia cultural, as pessoas têm que ter acesso de produzir a cultura também, sejam elas de quais setores da sociedade, quais necessidades possuem, né? Então, acho que essa é uma visão bem importante que a cidade e o conselho estão trazendo também. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, pedir para que façam as considerações finais, convidar também a nossa comunidade para participar das reuniões, para acompanhar o conselho e acompanhar a cultura aqui de Novo Hamburgo. Bom, eu queria deixar um convite, né, para a comunidade, para a sociedade participar conosco dessa construção, porque não é só a setorial estruturada que vai organizar, que vai trazer demandas, é também quem consome. O que eu quero consumir de cultura na minha cidade? Eu queria que tivesse mais concertos. Bom, eu não vou esperar o pessoal da música se mobilizar para eles produzirem, para eles se apresentarem. Eu, enquanto plateia, também posso ir lá e dizer, olha, eu gostaria que tivesse mais concertos em tal bairro, porque no meu bairro não chega. Então, essa articulação eu acho importante, né? A população, a cultura é feita para a população, não é para ficar girando entre os artistas, sabe? A população paga o seu imposto e a cultura deve ser um acesso, né? Ela é garantida por lei. Então, a população tem que saber disso. E ela pode participar. Ela pode ir lá no conselho, nas reuniões, e trazer, né, as demandas. Então, é isso que eu deixo. Meu convite para que esse ano a gente consiga trocar mais. Tá certo. Vava. Não, eu gostaria de reforçar esse convite da Denise, até para que a população entenda como funciona, né? Que às vezes a gente escuta muito, principalmente em época de carnaval, assim, mas por que não investem esse dinheiro no carnaval, na saúde? Para as pessoas entenderem que existe, que cada setor tem seu dinheiro, sua verba para ser investida. Então, para que a população entenda e para que participe,
né, de como esse dinheiro é investido em cultura. Reforço, nossas reuniões, depois a gente vai passar, mas também vão encontrar no Facebook do Conselho Municipal de Cultura, o calendário para o ano inteiro, indicando qual reunião será presencial, qual será virtual, tanto numa quanto noutra a população pode participar, sendo que na virtual tem que se inscrever antecipadamente e na presencial é só chegar e participar. É na Casa das Artes, às 19 horas. Tá certo, então, lembrando que a cultura é um direito constitucional. Muito obrigada pela participação de vocês. O Espaço Livre de hoje recebeu a presidente e vice do Conselho Municipal de Política Cultural, Denise Pacheco e Vava Stibel. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo Espaço Livre estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!